Não ame a mentira. Ninguém gosta de ser enganado, apesar de que muitos têm dito uma expressão do mundo que diz: me engana que eu gosto. Predispõe-se a ser enganados por causa da mensagem subliminar que a expressão encerra. É possível amar a mentira? Vejamos. Embora mentira e engano não sejam a mesma coisa, elas caminham de par e se ligam entre si. É possível mentir sem intenção de enganar, mas não é possível enganar sem mentir. Quando a serpente dialogou com Eva no jardim do Éden, ela perguntou-lhe: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu Eva: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Gênesis 3, versos 2 e 3. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis 3, 4. Isso foi a mentira, contrariava o que Deus havia dito. E a seguir a serpente disse: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esse foi um engano. Tinha fundo de verdade, eles ficariam conhecendo o bem, a regra de Deus que eles já conheciam, e o mal, o pecado, o qual eles não conheciam e que, possivelmente, nem sabiam o que era. Semelhante ao engano produzido por Satanás, aos que pretendem conduzir de volta o homem a Deus, mas que estão no engano e mudam a verdade em mentira. E para saber que é a verdade, temos que recorrer à Bíblia, onde temos os livros que foram escritos por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. Diz um texto do livro de Salmos: a tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Salmo 119, verso 142. E que é a justiça que esse texto diz ser eterna? Veja, os teus mandamentos são a justiça. Salmo 119, verso 172, última parte. Queremos lembrar que a lei de Deus e os seus mandamentos são uma coisa só. Na Bíblia, ora eles são chamados de leis, ora de mandamentos. E como esses falsos líderes enganam os seus seguidores? Veja, por mudar a verdade de Deus em mentira e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Romanos 1, 25. E como mudaram a verdade, a lei de Deus em mentira? Veja, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Verso 23. O que isso quer dizer? Quer dizer que os homens fazem imagens, cultuam imagens, servem a imagens e se prostram diante de imagens, tanto de humanos quanto de animais, contrariando a lei de Deus que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Êxodo 20, versos 4 e 5. Mas alguns líderes dizem que, assim como reverencia a fotografia de uma genitora, também reverencia a imagem de uma mulher ou homem que dizem ter sido santo, como de Maria, mãe de Jesus, ou de outros, como dos apóstolos. Isso é engano. Além disso, contra a lei de Deus, também é engano pelo fato de nenhuma imagem ter sido feita de Maria, de Jesus e dos apóstolos. Portanto, quem pretende reverenciá-los o faz de imagem inventada. Outros sim, esses falsos líderes inventam enganos quando dizem que Jesus resumiu a sua lei em 2 mandamentos, a saber, amar a Deus e ao próximo, sugerindo que amar é querer bem, apesar de o Espírito Santo dizer que o amor de Deus consiste em obedecer aos seus mandamentos, 1 João 5,3. Também engana quando dizem que o sábado não precisa mais ser guardado, que foi abolido, apesar de Jesus ter dito que passaram os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Engana ainda quando diz que o que importa é descansar um dia em 7, contrariando a lei de Deus que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, do verso 8 ao verso 11. O que agora temos que santificar todos os dias, apesar de Deus ter santificado, ou seja, separado, para o descanso apenas do 7º dia da semana. Assim, tanto os líderes quanto os liderados mudam a verdade de Deus, os seus mandamentos, em mentira, a qual amam. E porque amam a mentira, veja o que lhes sucederá. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Não é somente o castigo final que sofrerão os que não obedecem à verdade de Deus, pois ele os entrega um espírito devasso. Veja,
Pois também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Pois mudar a verdade de Deus em mentira e honrar e servir a mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, verso 24 e 25. E como consequência da rejeição de Deus, fica na seguinte condição: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos capítulo 1, do verso 26 ao verso 32. Portanto, deixe de amar a mentira e obedeça à verdade. Por lhe prestes, missionário.